Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Bem, com muito prazer receber no meu canal Deltan Dallagnol. Não preciso apresentá-lo, evidentemente, o Brasil o conhece nos últimos anos por todo o trabalho na Operação Lava Jato e por acontecimentos mais recentes. Então, primeiro, quero agradecer ao Dr. Deltan Dallagnol ter mais uma vez me atendido. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E eu pergunto ao senhor, a decisão tomada de indenização que o senhor é obrigado a pagar ao ex-presidente Lula pelo aquele PowerPoint, uma indenização de R$75 mil, o senhor se considera um injustiçado? E obrigado por ter atendido o meu convite. Vila, estou sempre à disposição para os seus convites. Eu sou um admirador, um fã teu, e eu sempre que você me chamar, vou estar aqui com o maior prazer, a maior alegria para conversar com você, com os seus telespectadores, seus ouvintes, dentre os quais eu me insiro. Nessa terça-feira, estava programado esse julgamento desse caso, uma apelação, um recurso do Lula contra as decisões em que ele perdeu na primeira e segunda instância, e eu não estava nem um pouco preocupado com isso, nem eu, nem os meus advogados, todo mundo estava me deixando absolutamente tranquilo, dizendo, Deltan, não tem chance deles reverterem, porque tem tanto argumento técnico-jurídico que não tem como ultrapassar, que vai ficar muito feio para eles se eles tentarem reverter isso. Por que isso? Porque muito para além da questão do mérito, em que a gente estava ali apresentando a acusação e a gente refletiu tudo que estava contido na denúncia, muito para além dessa questão, tinham vários argumentos técnicos pelos quais eles não poderiam revolver isso, porque o Lula tinha pedido já na primeira e na segunda instância. E o Superior Tribunal de Justiça, ele tem uma decisão uniforme, a gente chama de jurisprudência, né, Vila? Ele tem decisões uniformes dizendo que você não pode ir lá revolver matéria de fato e de prova. Além disso, ainda que passasse por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu de modo vinculante, num tema, a gente chama de tema, uma decisão vinculante, obrigatória para as instâncias superiores, para as instâncias inferiores ao Supremo, ele decidiu que todo esse tipo de ação ele tem que ser ajuizado contra a União. E a União só pode cobrar do agente público em ação que é chamada ação regressiva, ou seja, a União tem que ser condenada e depois ela cobra do funcionário público, só se o funcionário público agiu com dolo, ou seja, com intenção de prejudicar, ou com erro grosseiro. E a própria Advocacia Geral da União já tinha pareceres antes dizendo que eu não agi com dolo, não agi com erro grosseiro, não agi com má fé, então isso não me atingiria de modo nenhum. Para além de tudo isso, se eles entrassem no mérito e dissessem, não, vamos ver o caso, se passando por cima disso que já parecia impossível, e entendessem que existia algum tipo de excesso, eles teriam que analisar o ânimo da pessoa, o que acontecia dentro de mim, se eu agi com dolo ou não, e se eu agi com erro grosseiro ou não. É só nesses casos que o agente público pode ser responsabilizado e não tinha nenhuma prova, não só não teve intenção de prejudicar, teve intenção sim de fazer o meu dever, de cumprir o meu dever como funcionário público, mas não tinha qualquer prova nesse sentido. Então eles passaram por cima de tudo isso, dizendo inclusive que eu não estava lá como funcionário público, eu estava lá como cidadão, que eu estava como Deltan. Ora, isso é um absurdo, eu estava designado pelo Procurador-Geral, cumprindo a recomendação da assessoria de comunicação, não fui eu que preparei a coletiva, foi a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal, e fazendo o que a gente fez em todas as outras acusações, que foi apresentar de modo simplificado, de modo gráfico para as pessoas, o teor da acusação que a gente estava apresentando. Nesse sentido, o senhor se considera um injustiçado por essa decisão do STJ? Com certeza, Vila. Veja que tinha as duas decisões técnicas, tinha um monte de argumentos técnicos praticamente insuperáveis para reverter, e aí, quando você chega à terceira instância, que é uma instância mais política, em que dos 5 ministros, 3 tinham sido nomeados pelo próprio Lula, que era autor da ação, e 2 pela Dilma, eles revertem. E eu queria reconhecer aqui a posição da ministra Isabel Galotti, que disse, olha, não tem como isso acontecer, não só porque a ação foi regular, mas não tem como acontecer porque tem aquele tema de vinculação obrigatória do Supremo Tribunal Federal que impede que seja acionado o Deltan como procurador do caso. Então, eu não tenho dúvida que aquela decisão foi mais do que injusta, ela foi absurda mesmo. Segundo a Bela Megalha do Globo de hoje,
Diz que o senhor acabou havendo uma campanha, até, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, sem até iniciativa do senhor, e o senhor começou a receber na sua conta, por causa da questão da condenação de R$ 75.000, um Pix a cada 15 segundos. Foram cerca de 12 mil transações, dando um valor superior a R$ 5.433 mil, que excedeu em muito, evidentemente, 500 mil, Marco. 500 mil, 500 Vila. mil, perdão, 500 mil, perdão. R$ 543.000, que excedeu em muito os R$ 75.000. E o senhor falou, inclusive, vai fazer a doação desse valor excedente. Eu pergunto ao senhor, foi uma surpresa? Vila, foi uma surpresa imensa, foi algo incrível, jamais aconteceu isso. Se alguém tivesse me perguntado na terça-feira se algo assim seria possível, eu diria que seria impossível. Eu lembro que na terça-feira eu estava indignado, eu estava frustrado, eu estava triste. Eu, antes de dormir, eu dobrei meus joelhos na cama, eu clamei a Deus, eu coloquei minha tristeza diante de Deus, fui dormir. E quando eu acordei, minha esposa falou, amor, começaram a entrar Pix aqui na conta, e eu não sei do que é. Você sabe do que é? Alguém estava para pagar alguma coisa? Eu falei, não. Olhei lá, não entendi, não conhecia as pessoas. Só que aí, de repente, começou a volumar. De 10 foi para 20, 20 para 30, 40, 50, 100 Pix, 200 Pix. Vi lá algo inacreditável começou a acontecer, porque eu não pedi, ninguém pediu. E, assim, se me perguntassem, eu ia falar, não, a gente vai recorrer, ainda tem recurso. Mas as pessoas espontaneamente, como um ato de solidariedade em relação a mim, como um ato de apoio à causa anticorrupção, e mais até, como um ato de protesto contra a injustiça. Porque o que está acontecendo nesse caso é o fato de que as pessoas acusadas por corrupção, condenadas, como o ex-presidente Lula, condenado em 3 instâncias, ainda que depois o Supremo tenha anulado isso por uma questão processual, pessoas condenadas por corrupção, por desvios bilionários, estão saindo absolutamente impunes, sem pagar R$ 1, e os acusadores, as pessoas que trabalharam, buscando justiça, dando a cara a tapa, combatendo a corrupção como nunca aconteceu no país, vão ser os únicos punidos nessa história? É isso mesmo? As pessoas receberam isso, nas palavras de uma pessoa que me mandou uma mensagem, como um soco no estômago. Elas quiseram exercer, eu acho, um ato de protesto, de indignação contra a justiça, e encontraram nesse mecanismo um modo de expressar a sua indignação. Por isso lá, a maior parte dos Pix é de 5, 10, 15, R$ 20. Eu recebi mensagens de diferentes lugares, a pessoa falando, olha, a pessoa que trabalha aqui está construindo aqui o pedreiro, ele falou que ele fez um Pix para vocês, recebi vídeos, pessoas desde as mais simples até as pessoas com maiores recursos, fazendo Pix de 5, 10, 15, R$ 100, algo inexplicável, Vila. Eu nunca vi uma campanha de solidariedade com pedido arrecadar em 36 horas mais de R$ 500 mil, com 12 mil pessoas participando. Nesse caso, a gente não teve pedido, e essa campanha arrecadou, de novo, em 36 horas, mais de R$ 500 mil, com mais de 12 mil pessoas participando. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem feito, inclusive nessa semana mesmo, postagens críticas severas aí às Cortes Superiores. Uma delas em relação ao Supremo Tribunal Federal. O senhor já tocou nessa questão meio de passagem na nossa própria conversa de hoje. Quais são, ou qual é, ou no plural ou no singular, as críticas que o senhor tem às Cortes Superiores, em especial ao Supremo Tribunal Federal? Marco, o Supremo Tribunal Federal, junto com o Congresso Nacional, está esvaziando, está desmontando o combate à corrupção no Brasil. Basta olhar para as decisões que têm efeito não só em casos concretos, derrubando casos da Lava Jato, mas que têm efeitos sistêmicos. Eu vou mencionar 2 decisões com imenso impacto tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira delas foi o fim da prisão em segunda instância. Quando acabou a prisão em segunda instância, isso significa que os réus da própria Lava Jato vão ficar recorrendo ao longo de 10, 20, 30 anos até alcançar a prescrição de seus casos. Até que os casos vão ter demorado tanto tempo na justiça que eles vão por ralo abaixo e ninguém vai ser punido. Essa é a grande realidade. Basta olhar para o passado, o que aconteceu com os grandes casos de corrupção ao longo da história. Eles prescrevem quando você vai da primeira à última instância, com infinitas possibilidades de recurso. Um segundo caso, que tem um efeito catastrófico para o combate à corrupção, foi o caso em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar a corrupção política não é mais a Justiça Federal, mas é sim da Justiça Eleitoral. Por que isso é catastrófico? Porque a Justiça Eleitoral ela não é vocacionada para investigar e processar a corrupção. Os juízes, os promotores rodam a cada 2 anos. Ela cuida de eleições e nas eleições ela precisa dar prioridade para os casos envolvendo as eleições e não para investigações e processos criminais. Então é impossível essa justiça desenvolver uma especialização ou ter prioridade para esse tipo de caso. Uma Lava Jato jamais aconteceria na Justiça Eleitoral.
E aí, em 2009, o Supremo Tribunal Federal determina, então, que a Justiça Eleitoral passa a ser responsável pelos casos de corrupção política quando uma parte do dinheiro vai para a campanha. E, invariavelmente, uma parte do dinheiro vai para o bolso do envolvido e uma parte vai para a campanha. Só que, além de acabar com o futuro do combate à corrupção de modo sistêmico, o Supremo permitiu a aplicação desse novo entendimento para o passado. E aí é derrubar os casos no tapetão. Porque lá em 2015 e 2016, se a gente tivesse seguido essa regra e tivesse processado a Lava Jato na Justiça Eleitoral, o STJ e o STF teriam derrubado tudo, porque a regra era outra, era que tinha que ser na Justiça Federal. E aí a gente seguiu a regra do momento do jogo e tramitou tudo na Justiça Federal. E aí chega em 2019 e o Supremo anula tudo igual. Então a sensação que a gente tem é que a sociedade nunca vai ganhar o combate à corrupção enquanto a gente tem cortes que compactuam, que derrubam o combate à corrupção, que não apoiam o combate à corrupção. A sensação que a gente tem é daquele ditado: se você corre, o bicho pega; se você fica, o bicho come. Não tem como a sociedade ganhar nesse sistema de justiça como o nosso, que tem um viés que derruba o combate à corrupção. É absolutamente absurdo, quebra qualquer ideia de segurança jurídica. Pense o seguinte: ainda que você refizesse tudo, quem diria que daqui a 2, 3 anos o Supremo não vai mudar a regra de novo e derrubar tudo, como já fez várias vezes ao longo da história? Eu pergunto ao senhor, doutor Deltan, o senhor é pré-candidato, vamos falar candidato, é que a exigência é pré-candidato pela legislação eleitoral, mas o senhor é candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Eu divido a pergunta em duas partes. Uma, por que o senhor é candidato? E dois, alguns dizem que o senhor é candidato para buscar proteção de imunidade parlamentar frente a futuros processos. Eu pergunto ao senhor, por favor, responder essas duas questões. Por que ser candidato e é um meio de ter imunidade, se garantir contra eventuais condenações? Eu vou começar pela segunda questão. Se eu quisesse me proteger contra eventuais condenações, eu não ia buscar um cargo porque eu não quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não quero ser julgado por Gilmar Mendes, que ataca nós a toda hora. Eu não quero ser julgado por Lewandowski, que está derrubando o combate à corrupção. São pessoas que têm um antagonismo evidente à Lava Jato. Para uma pessoa como eu queria abrir mão do foro privilegiado se fosse para lá. Infelizmente, não é possível, pelas regras, abrir mão, mas eu não quero o foro privilegiado porque eu não quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero sim ser julgado por um juiz técnico da primeira instância, da segunda instância, mas mais do que isso, não tem nenhuma investigação e processo contra mim, Vila, absolutamente zero. Eu saí do Ministério Público sem um processo disciplinar aberto contra mim. Os únicos 2 processos disciplinares que eu tive contra mim na minha história foi justamente por ter criticado, sem ofender, o Supremo Tribunal Federal e Renan Calheiros. Essa é a primeira resposta em relação à segunda parte da sua questão. A primeira parte da sua questão: por que sair? Por que sair? Porque olha o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, olha o que o Congresso está fazendo. Eu mencionei aquelas decisões do Supremo, e aquela decisão da competência eleitoral, por exemplo, ela derrubou já o caso Passadina, de superfaturamento de 700 milhões de dólares, derrubou casos do Eduardo Cunha, derrubou a Operação Integração inteira, e olha o argumento que o ministro Gilmar Mendes usou para derrubar a Operação inteira com uma canetada. Ele falou que o primeiro colaborador disse que parte do dinheiro ia para campanhas eleitorais. Ora, aí se você aplicar isso de modo coerente para a Lava Jato, Paulo Roberto Costa, lá no começo, disse que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. Então derruba tudo. Se você vai ser coerente, derruba tudo. Ele não vai ter coragem de fazer, porque isso geraria uma revolução da sociedade. Mas eles estão sendo seletivos, estão aplicando a nova regra onde querem e estão derrubando paulatinamente vários casos. Não só dentro da Lava Jato. Na Lava Jato, inclusive, com réu confesso. Derrubaram o caso envolvendo Palocci e envolvendo Vacari, por exemplo. Palocci é réu confesso. Qual é o próximo passo? É devolver o dinheiro que a gente recuperou para esses criminosos, para as pessoas condenadas por corrupção? É o que vai acabar acontecendo. E não afetou só a Lava Jato. Derrubaram o caso Calvário, lá na Paraíba, derrubaram também o caso Mensalão Mineiro. Caso Mensalão Mineiro da década de 90, Vila, ainda estava tramitando. É o que eu falei para você. Sem prisão em segunda instância, nunca vai acabar. Vai acabar com anulação pela mudança de entendimento ou com prescrição. E é o que aconteceu também com o Mensalão Mineiro, que como a Lava Jato seguiu a regra do jogo, mas aí o Supremo muda e derruba tudo. O Congresso Nacional, do mesmo modo, ele derrubou a Lei de Improbidade Administrativa no passado, uma lei que é um instrumento essencial de combate à corrupção. Em 2019, ele mudou as regras da colaboração premiada e da prisão preventiva para que esses instrumentos não mais pudessem ser usados ao longo da Operação Lava Jato. Então, a gente tem todas as mudanças das regras acontecendo no Supremo e no Congresso, e aí eu tinha 2 opções como procurador da República. Ou eu ia ficar uma pessoa conformada, frustrada lá dentro, vendo tudo ser derrubado, e nem criticar mais eu podia, porque cada vez que eu criticava, eles iam tentar usar a máquina para me punir,
um Conselho Nacional do Ministério Público com indicações políticas, recheado de indicações políticas, e cujos nomes passam pelo Senado e iam tentar pressionar, como já vinham pressionando para nos punir, inclusive tentando aprovar uma emenda à Constituição para mudar a composição e aumentar a ingerência política no Conselho Nacional do Ministério Público. Então eu ia ter que ficar quieto, mas ia viver uma vida confortável, uma vida com ótimo salário, de uma das carreiras mais disputadas do país, com estabilidade e com aposentadoria. Agora, a minha visão, Vila, a partir da minha visão cristã, minha cosmovisão cristã, é de que a gente está aqui nessa terra, na nossa breve passagem sobre a terra, para amar Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a nós mesmos e para servir a sociedade, para amar, para servir, para deixar um legado. E algo que me toca muito é aquela parábola dos talentos. Não sei, você, pessoa muito culta, com certeza conhece, mas só retomando para as pessoas que estão nos acompanhando, é uma parábola que Jesus conta em que o Senhor foi viajar e deixou 3 servos responsáveis por talentos, que eram quantidades de metal precioso, de um metal que tinha um valor econômico. E deixou 4 talentos ou 5 talentos com um, 2 talentos com o outro e 1 talento com o outro. Os 2 primeiros multiplicaram aqueles talentos e o último enterrou. Enterrou porque tinha medo de correr risco. Porque falou, não, o senhor é um senhor severo, eu enterrei para não correr o risco de perder. E quando aquele senhor volta e fica sabendo disso, ele condena aquela pessoa que enterrou o talento. Eu quero usar todo o talento, todas as possibilidades de transformação, de frutificar para a sociedade que Deus me deu em serviço à sociedade. Em razão da minha cosmovisão cristã, eu chamei a minha esposa, expliquei que, pensando em nós, a nossa família não fazia sentido sair, mas se a gente pensar, sob o ponto de vista cristão, da vida como algo de serviço ao próximo, de amor às pessoas, esse era o único caminho que deveria seguir. E a gente decidiu sair para lutar por mudança. E eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai mudar essa realidade. Por isso que nesse ano, Vila, eu estou lutando por uma campanha suprapartidária para a gente levar mais de 200 deputados e senadores para o Congresso Nacional que atendam 3 compromissos básicos. Primeiro, redução ou extinção do fundão eleitoral. Em segundo lugar, combate à corrupção. E aqui entra fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância e a pessoa não ter sido condenada por corrupção. E, em terceiro lugar, preparação política de pelo menos 100 horas aula e reciclagem a cada 2 anos. Porque a gente jamais aceitaria que alguém que não é médico operasse o nosso coração, mas todo dia eles estão lá operando o coração do Brasil no Congresso Nacional sem que eles jamais tenham se preparado em saúde, educação, segurança, saneamento. Esse é um movimento de entidades da sociedade civil que estão fazendo, suprapartidárias, e eu quero dedicar o meu tempo, a minha energia para apoiar isso, para que a gente possa mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional. Bem, queria mais uma vez agradecer o doutor Deltan Dallagnol, prontamente atendeu o meu convite e apresentou sua visão sobre essas questões aí complexas, não só dessa semana, mas de anos, dos últimos anos aqui do Brasil, das questões da justiça, e o canal tem justamente esse objetivo, doutor Deltan, é abrir as diferentes interpretações do campo democrático no Brasil sobre a conjuntura, sobre momentos recentes da história do Brasil e apontando sempre, como eu falo, propostas para a gente mudar a situação que nós estamos vivendo. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. Muito obrigado mesmo. Vila, eu que agradeço demais. Eu queria deixar uma mensagem final, se você me permitir. Claro. Obrigado. Dizendo para as pessoas que nos assistem que se você está frustrado, eu também passo por momentos de grande frustração. Se você está pensando em desistir, quem já não pensou em desistir do Brasil? Agora, olha o que aconteceu nessa semana. Eu fui dormir em fracasso, em tristeza na terça-noite, achando algo impossível, e de repente algo impossível acontece. A tristeza se converte em alegria, o pranto, o choro, a indignação se converte em justiça, a preocupação se converte em alívio, em paz. E se a gente foi capaz de fazer isso junto, algo que parecia impossível, a gente é capaz de fazer muito mais junto. Se a Lava Jato era impossível, a gente pôde fazer a Lava Jato junto. E se a gente chegou a algum lugar, foi porque vocês nos carregaram, a gente consegue fazer muito mais junto. E a gente jamais desistiria das pessoas que a gente mais ama na face da Terra. E se a gente jamais desistiria delas, não faz sentido nenhum desistir do nosso país, porque lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra. Então, eu queria deixar um convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Lá eu sempre vou passar informações, inclusive, sobre essa campanha suprapartidária para a mudança do Congresso Nacional e sempre vou estar levando conteúdo sobre transformação do Brasil e como a gente pode agir juntos para mudar essa realidade. Vila, um prazer enorme estar aqui com você, com a sua audiência qualificadíssima. Um grande prazer, estou sempre à sua disposição. Um grande abraço para todos. Obrigado.